que assim, a MP ela veio num cenário de total insegurança, trouxe um cenário de total insegurança para o contribuinte. Porque então as empresas no começo do ano tinham que que obedecer àquela norma que mudava toda a sistemática de creditamento do PIS/COFINS. Sim. E só que não tinha uma norma que instrumentalizasse, né? Então, além de não ter uma norma... Algo que explicasse Uhum. como faz daqui para frente para cumprir essa lei, né? Dentro do... Que é o que tem a lei e embaixo o detalhamento disso. Até teve uma nota da Receita Federal, só que essa nota foi simples, explicou explicou mais ou menos, né? Não explicou o suficiente, que deveria individualizar os valores, então deveria ser feito de forma manual, ou seja, não foi o suficiente para colocar uma nova sistemática de crédito do PIS/COFINS. Você vai ter que calcular de outra forma, de repente, né? Então, nessa época, até a MP foi publicada, ela tinha... Em janeiro, ela começou a surtir efeitos em 1º de maio, né? Porque respeitando os 90 dias. Mas até lá já muito se discutiu sobre a inconstitucionalidade dela, fosse pela própria violação ao princípio da não cumulatividade, a gente pode falar um pouquinho mais depois, mas também pela insegurança que trouxe ao contribuinte, fora os critérios de relevância e urgência. Mas aí, então, nesse cenário de se ela ia ser convertida em lei ou não, ela precisava ser convertida em lei até 1º de junho, né? E aí a nossa correria acompanhando toda essa... E não se sabia, a gente não sabia o que ia virar. Em qualquer dos cenários, se ela fosse convertida em lei ou se ela não fosse, os próximos passos eram de alguma forma incertos, porque você não sabia qual seria a regulamentação do governo se valer só por um mês, que era de 1º de maio até 1º de junho. Até junho, exato. Então, nesse tempo do processo legislativo dessa medida provisória também, o governo percebeu que precisava correr, ele tinha até 1º de junho, e aí numa manobra que a gente entendeu ser uma manobra do governo de interlocução com o Congresso, veio uma emenda parlamentar e incluiu a matéria da MP 1159 em outra medida provisória que já tinha um projeto de conversão em lei. Então, eles... Puxa, não sei se vai dar tempo aqui, vamos incorporar essa matéria que é exatamente a exclusão do ICMS do crédito, numa MP que já está mais adiantada, que inclusive já tem o projeto de conversão em lei. Sim. E aí essa emenda parlamentar foi analisada, foi aprovada e foi publicada a lei, né, resultante da conversão da MP, que é a Lei 14.592, em 30 de maio. Ou seja, na véspera do vencimento do prazo da 1159, né, da MP. Então, e aí, eu brinco lá no escritório, eu falei que a alteração legislativa que veio, ela pirateou o processo legislativo da outra. Pirateou. Porque, assim, ela aproveitou que uma que estava num momento... Por que pirateou? Sim. Eu estou sendo coloquial, mas a ideia era que, assim, o processo legislativo de uma medida provisória, ela tem um curso, você tem que cumprir um determinado prazo, sob pena de o assunto não analisado, e óbvio, depende de um monte de articulação para a CMPT no prazo ser analisada. Ela não foi analisada, ela ia perder a eficácia por si só. Então, se você começar a utilizar, você governo, começar a utilizar desse expediente de, olha, eu faço uma medida provisória, tá para vencer o prazo, eu esvazio ela de conteúdo com uma lei que revoga essa medida provisória. Ela revogou a anterior. E traz o conteúdo dela própria, que é a revogada, é um pouquinho de, digamos assim, é torto o caminho provisório, né?